Fala galera, estamos aqui a mais um dia de propósito. Estamos no final já, faltam pouquíssimos dias para a gente finalizar 21 dias de propósito, jejum de Daniel, consagração de Daniel, que transformou a vida dele, que transformou a vida de inúmeras outras pessoas, e eu tenho total ciência que irá transformar as nossas vidas. E não só irá no verbo futuro, mas sim no no presente, está transformando as nossas vidas. Esse propósito, a partir do momento que a gente começou a realizar ele já começou a transformar as nossas vidas, já começou a movimentar os reinos espirituais e a destravar coisas que estavam contidas pra gente. E vamos fazer esse paralelo. Lembrando da história de Daniel, de que o anjo falou assim para Daniel, que quando ele iniciou o propósito, já tinha sido dada uma ordem para que ele fosse até Daniel. Mas haviam os príncipes da Pérsia, eles haviam contido ele, o anjo no caso. E é o mesmo que acontece em nossas vidas. Já foi dada uma ordem. A partir do momento que a gente decidiu nos posicionarmos, a partir do momento que a gente decidiu buscarmos o Senhor, nos consagrarmos, foi dada uma ordem. O reino espiritual, ele começou a movimentar a nosso favor. E agora é só descansar no Senhor. O Senhor, ele está trabalhando. É, Bom, só tenho que agradecer ao Senhor pela graça dele na minha vida e também pelas pessoas que ele tem colocado para atravessar esse momento comigo. Dentro desses 21 dias, surgiram alguns desafios, mas que eu tenho visto o quanto o Senhor ele tem sido misericordioso com a minha vida e com a minha família. Eu agradeço infinitamente ao Senhor. Eu sei que quando esse propósito acabar, eu vou ter muita coisa para contar para vocês que aconteceu durante esse propósito e também para testemunhar. É só questão de tempo. Eu creio que é só questão de tempo para eu poder testemunhar a coisa que o Senhor fez. Mas já para dar um spoiler, eu tenho que agradecer as orações de quem está aqui. A pessoa já vai saber, as pessoas já vai saber. Eu sei que o Senhor, ele levantou, ele colocou verdadeiros amigos na minha vida, aqui no canal, para ir me fortalecendo, para ir me lembrando da graça do Senhor, para ir me lembrando sobre o amor do Senhor. E eu só tenho que agradecer a Deus por essas vidas e agradecer por essas pessoas. E saiba que vocês estão presentes em minha oração. Que o bom Deus, nosso Deus tão misericordioso, ele possa recompensar infinitamente tudo que vocês têm feito por mim. Orar, tirar um momento para orar por alguém, tirar um momento para compartilhar da palavra de esperança é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. E eu só peço que o Senhor abençoe mais e mais e mais a vida de vocês. Então eu agradeço pelos verdadeiros amigos que o Senhor tem é, colocado em meu caminho. Bom, sobre o meu pai, graças a Deus, meu pai ele passou pela cirurgia, ele está muito bem, ele está se recuperando. O caso dele ainda é delicado, mas eu creio em um Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que opera sem deixar sinal. Em um Deus em que faz coisas extraordinárias acontecer. Eu creio que meu pai ele vai sair logo mais. É só questão de tempo daquele hospital sem nenhuma sequela. Eu creio que meu pai ele vai sair daquele hospital bem. E eu já contemplo pelos olhos da fé a recuperação do meu pai. E é isso, gente. Só agradeço as orações por apresentar a minha família. É, e eu vou contar tudo o que aconteceu depois. Eu vou contar como que o Senhor ele tem feito coisas absurdamente doidas e maravilhosas durante esses dias. E é isso. Eu agradeço demais. Meu coração só tem gratidão mesmo. E, bom, é isso. Ah, recuperei da tosse também. Minha voz voltou, então já estou por aqui. É, não tenho sido tão frequente na gravação dos vídeos porque estou tendo que cuidar da casa sozinha e dos meus irmãos e da universidade e do trabalho e tá uma loucura. É, não tem, não tem sobrado tempo para gravar e para editar os vídeos, mas é, eu tenho sempre
meditado na palavra e pedido para o Senhor, Senhor, me ajuda a encontrar tempo, a criar tempo, a organizar a minha agenda, os meus horários para poder subir esses vídeos, para a gente ser firme e consistente nesse propósito, porque faltam pouquíssimos dias também para a gente acabar. Mas enfim, vou acelerar aqui. Hoje a gente vai ler Esther capítulos 5 e 6, são capítulos bem curtinhos, mas com lições. Eita, minha voz. Mas com lições extraordinárias. Então vamos lá. Vamos fazer a oração apresentando o nosso propósito e também convidando o Espírito Santo para vir fazer parte desse momento com a gente, para abrir a nossa mente, para nos dar entendimento e falar aos nossos corações. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos em tua presença, Senhor, mais uma vez. Eu quero te agradecer por tua graça, por tua misericórdia, por teu amor demonstrado e manifestado em minha vida todos os dias. Agradeço, Senhor Deus, também por essa pessoa que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, que está acompanhando. Eu agradeço pela vida dessa pessoa, meu Pai. Nós, neste momento, queremos te apresentar os nossos pedidos de oração, queremos te apresentar os nossos propósitos de intercessão, as nossas súplicas, os nossos sonhos, os nossos anseios, as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos medos. Queremos apresentar tudo diante de ti, meu Pai. Também, Senhor, aquele desejo mais íntimo do nosso coração, que está lá no fundo, Senhor Deus, também apresento diante de ti. Pai, levamos tudo a ti, colocamos tudo diante do teu altar e entregamos, Senhor Deus, completamente a ti. Entregamos a nossa vida completamente a ti, Pai. Senhor, eu creio que o Senhor está movimentando, que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Eu creio que ao final desses 21 dias, vidas serão transformadas. Iremos viver experiências extraordinárias contigo. Iremos provar e vivenciar, Senhor Deus, do teu amor de maneira real, de maneira clara, de maneira visível, Senhor Deus. Pai, eu te agradeço por participar, por atravessar, por estar conosco nesse momento, por nos fortalecer, Senhor, por renovar as nossas forças dia após dia, desde que entramos nesse propósito. Oportunidades para a gente desistir surgiram inúmeras vezes, mas eu agradeço por o Senhor nos manter for, fortes e firmes e resistentes, Senhor Deus. Obrigada, meu Pai. E eu creio que haverá muito mais para agradecer ao final desses dias. Mas desde então eu já agradeço, Senhor. Agradeço por estar conosco, por atravessar esse momento conosco. Agradeço por renovar as nossas forças. Senhor Deus, eu já agradeço também pelas bênçãos que iremos receber, pelas bênçãos recebidas através dos olhos da fé. Nós te agradecemos, meu Pai. Senhor, nesse momento também quero apresentar esse momento de leitura da tua palavra e convidar o Espírito Santo para vir participar. Fale aos nossos corações, abra as nossas mentes, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, conhecimento da tua palavra, meu Pai. Que possamos aprender mais e mais de ti, que possamos conhecer mais e mais e mais de ti, Senhor. Sacia, Senhor Deus, essa sede. Sacia, Senhor Deus, essa sede, essa fome que temos por ti. Pai, que possamos crescer, que possamos ser transformados à luz da tua palavra. Nos molde, Senhor, nos transforme, nos capacite através da tua palavra. E assim eu te oro, meu Pai, e já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Esther, capítulo 5. O pedido de Esther ao rei. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e ficou de pé no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, ele a favoreceu e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O rei perguntou: O que foi, rainha Esther? O que você deseja? Mesmo que seja a metade do reino, você será atendida. Esther respondeu: Se for do seu agrado, rei, venha com Amã a um banquete que preparei para o rei. O rei disse: Tragam Amã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: Qual é o seu pedido? Você será atendida. O que você deseja, mesmo que seja metade do reino, isso será concedido a você. Esther respondeu: Este é o meu pedido e o meu desejo. Se posso contar com o favor do rei, e se lhe agrada atender ao meu pedido e conceder o meu desejo, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então responderei à pergunta do rei. A ira de Amã contra Mardoqueu. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente.
ficou, porém, furioso quando viu que Mardoqueu, que estava à porta do palácio real, não se levantou nem temeu em sua presença. Amã, contudo, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, a sua mulher, Amã vangloriou-se da sua grande riqueza, dos seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de outros nobres e oficiais. Amã acrescentou: Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Nada disso, porém, me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, a sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: Mande fazer uma estátua de 50 côvados de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja empalado nela. Assim você poderá acompanhar alegremente o rei ao jantar. A sugestão agradou a Amã, e ele mandou fazer a estaca. Esther capítulo 6. Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado. Assim foram lidas para ele. Assim foram lidas para ele. Foi encontrado o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Os seus assistentes. Eita. Os seus assistentes pessoais responderam: Nada lhe foi feito. O rei perguntou: Quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o empalamento de Mardoqueu na estaca que lhe havia preparado. Os assistentes pessoais responderam: É Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: O que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Amã pensou consigo: Ah, quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Por isso respondeu ao rei: Ao homem. Ai, gente, eu tô rindo muito. Ao rei. Eita. Ao rei. Eita. Ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga o manto com o qual o próprio rei se veste e um cavalo, no qual o rei tenha montado e cuja cabeça leve a coroa real. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a um dos príncipes mais nobres do rei, e que se encarregue de pôr o manto sobre o homem e o rei que o rei deseja honrar e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei então ordenou a Amã: Vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Gente do céu. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: Isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, Amã, porém, correu para casa com a cabeça coberta em lamento, muito aborrecido, e contou à sua mulher, Zeres, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os conselheiros como Zeres, a sua mulher, lhe disseram: Visto que Mardoqueu, diante de quem você começou a cair, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei às pressas, levaram a mão para o banquete que Esther havia preparado. Gente, que história é essa? Cara do céu. Então, o que que a gente vê aqui? A gente vê aqui no primeiro, no capítulo, nos capítulos anteriores, só para contextualizar. Amã, o cara que tem um ego ferido, porque Mardoqueu, o primo de Esther, que ficava sempre à porta do palácio, ele não se curvou diante de Amã. Amã vai com o seu ego ferido, pede para que o rei emita um decreto para matar todos os judeus. Então, Esther fica muito aflita diante disso. Esther fica muito aflita diante disso. E o seu primo também. E Esther, então, ela decide fazer um jejum durante 3 dias, pedindo para que o Senhor a oriente e a dê estratégias para que ela possa conversar e se apresentar diante do rei. Naquele tempo, havia uma lei de que não se podia se colocar na presença do rei se a pessoa não fosse chamada. E já fazia
mais de um mês que Esther não via o rei. Então, Esther, ela vai para a oração, vai para o jejum e pede estratégias para o Senhor. Então, Esther, após o jejum, ela se apresenta diante do rei Assuero, desafiando todas as normas da sociedade pérsia daquela época, e ela se veste, aqui a gente vê no versículo 1, que ela se veste com seus trajes reais, e isso foi uma das estratégias para ela ganhar o favor diante da presença do rei. Quando o rei, ela vai se veste com as roupas reais e fica lá na frente cadê? Fica de frente para a entrada do trono do rei. E o rei vê, avista ela e então permite que ela entre. Então, é, eu coloquei aqui. Ela cria uma estratégia para abordar o tema com o rei, o convidando para um banquete. E também convida Amã para o banquete, a qual fica entusiasmadíssimo com o convite. Então a gente vê aqui que o Senhor, ela pediu, durante esse período de jejum, de oração, ela pediu estratégias e orientação do Senhor para que ela se colocasse na presença do rei e para que ela também abordasse esse tema. Então a gente vê aqui uma atitude de sabedoria de Esther. Esther, ela foi muito sábia em, antes de pegar os problemas dela e jogar tudo para uma pessoa, jogar tudo para o rei. Olha, vou falar com o rei, jogou todos os problemas para o rei e resolva aí, rei. Não, Esther, ela foi primeiro, falou com o Senhor, Senhor, me dê estratégia, me dê orientação para que eu possa me apresentar ao rei e falar sobre esse tema com ele. Então ela decide fazer um banquete. Ela decide, a estratégia que ela tem é de fazer um banquete para que ela possa falar sobre esse assunto com ele. Então a gente vê aqui que Esther, ela teve coragem e prudência. E um dos pontos que eu posso observar que a gente pode extrair de aprendizado é que precisamos ter sabedoria em tempos de crise para entender o contexto e criar estratégias divinas. Porque muitas vezes a gente pode agir por impulso. E eu até refleti que muitas vezes da minha vida, quando eu fui colocada em momentos de desafios, eu não pensei direito e eu simplesmente agi por impulso diante do problema, achando que eu iria resolver dessa forma. E fui falar com alguém é, de forma impulsiva. Eu não pensei direito em como que eu poderia separar as melhores palavras, separar o melhor momento para abordar determinado assunto, para resolver determinada causa. Então, um dos pontos que a gente pode aprender nesse capítulo 5 com a história de Esther, que eu posso aprender e que você pode também ter outra perspectiva de aprendizado, é que precisamos ter sabedoria nesses momentos de crise. Precisamos ter coragem, sim, mas precisamos também ter prudência, não agir por impulsividade e pedir sempre orientação para que o Senhor, ele, antes de da gente nos colocar em determinada situação, ele nos coloque, ele nos prepare, ele nos conduza diante das situações. Então, deixa eu tive que apagar aqui a luz, que o computador descarregou. Mas espero que esteja bem pra ver. Então, isso funciona, gente, para muitos, muitos momentos, em diversas ocasiões em nossa vida. Tem até uma experiência bem engraçada em que eu ia fazer uma entrevista de emprego. Ai, gente, foi engraçado. E eu fui fazer um jejum. Eu tive que fazer jejum, gente, porque eu precisava muito daquela, daquela porta de emprego. E eu fui fazer o jejum para poder o Senhor me capacitar, me orientar para eu poder falar. Eu não conhecia a vaga, eu não conhecia muito do que era, quais eram os requisitos. Mas eu pedi para o Senhor, eu preciso dessa porta de emprego. Era num momento muito delicado financeiramente. E o Senhor, ele me deu estratégia, gente. Gente, a entrevista foi assim, foi, foi mistério de Deus, sabe? Foi uma coisa que as pessoas que estavam ali naquela entrevista, elas foram tocadas pelo Senhor e foi até uma forma como o Senhor, ele trabalhou em minha vida e também trabalhou na vida de outras pessoas. E eu vejo assim que cara, o jejum é uma ferramenta muito, muito poderosa em nossas vidas. E quando a gente pede para o Senhor, Senhor, estou abrindo esse jejum, estou iniciando esse jejum, eu preciso da sua orientação, eu preciso que o Senhor me conduza, eu preciso que o Senhor me dê estratégias, o Senhor faz, gente. Sério, o Senhor faz coisas grandes e coisas que para os nossos olhos parecem ser tão difíceis. Então, é,
Antes de qualquer situação, antes de qualquer desafio que você for enfrentar, convide ao Senhor. Convide o Senhor em oração. Peça para que Ele te conduza, para que Ele te prepare, que você possa ter prudência e sabedoria. E deixa eu ver. E é uma das coisas que o Senhor ele trabalha muito em mim a respeito disso. E eu vou meditar mais a respeito dessa impulsividade. Muitas vezes, em momentos de crise, a gente quer simplesmente fazer as coisas. E não é assim. A gente precisa ter calma, precisa ter equilíbrio para poder resolver determinados assuntos. E avançando para o capítulo 6, gente. Ai, eu me diverti agora. Eu ri, viu? Eu ri com a Amã. A Amã vai e fica se achando. Ai, porque o rei, porque Esther me convidou. Não convidou outras pessoas. Me convidou para um banquete. E então, engraçado que a Amã, um dia antes, ele havia conversado com sua esposa e falado assim: não, Esther me convidou. Mas quando a Amã, ele. Acho que ele sai do palácio, ele entra no palácio, ele vê Mardoqueu e novamente Mardoqueu, ele não se prostra diante dele. E Amã vai e fala sobre esse assunto para os seus familiares. E qual que é a sugestão que ele recebe? Que ele deveria construir uma forca para matar Mardoqueu. Gente, novamente eu penso sobre o ego. Como que o ego é uma coisa terrível. O ego é uma coisa terrível, gente. Veja só o que um ego ferido é capaz de fazer. E isso, gente, não se limita só no tempo aí de Mardoqueu e de Amã, não. Não se limita até nos dias de hoje. O ego é um dos nossos piores inimigos que a gente tem que sempre pedir para o Senhor quebrar o nosso ego, para que a gente destrua qualquer resquício de ego, sabe? De egocentrismo de nossas vidas. E aqui a gente vê que nessa mesma noite, gente, vê só como que as coisas elas contribuem novamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui a gente vê que naquela mesma noite, o rei Assuero ele não conseguiu dormir. Assuero ele tem uma insônia gigantesca e o que, que ele vai fazer? Ele pede para que tragam um livro das crônicas. Lembra aquele livro em que quando Mardoqueu fez um ato bom de denunciar aqueles oficiais que estavam tramando a morte do rei Assuero? Foram lá e registraram no livro das crônicas. E esse mesmo livro, durante a insônia, Assuero pede para que leem para ele. E quando leem esse livro, leem essa parte da história em que fizeram isso pelo rei Assuero, ele questiona: mas que honra, que reconhecimento, fizeram alguma coisa por esse homem? E as pessoas ali, os assistentes do rei, falam pra ele: não, rei, não fizeram nada pra ele. E nessa mesma hora, quem estava lá no pátio, pronto pra pedir para o rei construir uma forca? A mãe. A mãe estava lá, todo, vou falar com o rei pra ele construir a forca e hoje Mardoqueu morre. E o rei vai e fala assim pra Amã: Amã, se você fosse honrar uma pessoa, o que que você faria? Aí a mãe vai, acha que é pra ele, o bonitão, acha que é pra ele, que ele queria ser honrado, e o que que acontece? A mãe vai e fala assim: olha, rei, você coloca o manto sobre esse homem, prepara um cavalo pra ele, e sai andando pela cidade pronunciando que esse é o homem a quem o rei tem prazer de honrar. E a mãe achando que o rei estava fazendo tudo isso pra honrá-lo. Então vem o maior plot twist. Gente, olha, as coisas com Deus não se explica. As coisas com Deus é doidas, é insana, gente. E, tipo, Deus é o. Gente, quem entende, quem compreende a história? Na mesma noite, o Senhor tira o sono. Olha, meu Deus do céu. Vê só. Vê só o que o Senhor ele tem falado. Na mesma noite, o Senhor ele tirou o sono. O Senhor não permitiu que Assuero dormisse. E agora, o que vem aqui é que muitas vezes a gente acha que Deus ele se atrasa. A gente acha que Deus ele, ai, Deus chegou tarde. Gente, Deus ele chega na hora certa, na hora exata, porque naquele momento Mardoqueu ele não foi prestigiado, Mardoqueu ele não foi honrado. Simplesmente anotaram aquilo e guardaram, esqueceram para ele assim, ah,
não vai mais ser lembrado. Mas o nosso Deus, ele só chega na hora certa, ele só chega na hora exata. Na mesma noite, no mesmo dia, o Senhor, ele tira o sono de Assuero, faz com que Assuero não durma, para que o Senhor, ele honre Mardoqueu. E aqui a gente vê o quanto a justiça do Senhor. Gente, vê só quanto a justiça do Senhor, ela é soberana em nossas vidas. O quanto o Senhor, ele é justo e misericordioso. O Senhor, ele não se esqueceu de Mardoqueu. E o Senhor ainda fez com que Mardoqueu, ele fosse honrado. Não porque, Mardoqueu, ele era bonzinho. Não, gente. Mas porque Mardoqueu, ele colocou o Senhor como prioridade. A gente vê que Mardoqueu, ele não se prostrava. Mardoqueu, ele não se dobrava diante de Amã. Ele sabia que Amã era homem, que Amã era falho. Ele não iria se curvar diante de, é, de um homem. Ele só se prostra, ele só reverencia ao único Deus. E ali a gente vê que Mardoqueu ele só prestava, não, não existe essa palavra, prestava, só prestava toda a honra e só dava toda a glória ao rei, ao único rei, ao nosso Deus. Ele não dividia isso, ele não dividia essa glória. Mardoqueu ele não dividiu essa glória com ninguém, somente a Deus. E Deus, no tempo oportuno, fez com que Mardoqueu ele fosse honrado. E de maneira clara, sabe? Vê só como que o jogo virou de forma tão extraordinária. Então, acho que uma das lições que a gente pode aprender aqui é que devemos sempre, a todo momento, em todo instante, honrar e colocar o nosso Deus como prioridade. Que o Senhor ele seja o centro de nossas vidas. Porque, gente, não tem coisa melhor. Não há Deus melhor, não há Deus maior. Não há quem faça por nossas vidas aquilo que ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer o que Deus pode fazer em nossas vidas. E aqui a gente vê na história de Mardoqueu essa soberania, essa graça revelada de forma tão extraordinária, sabe? Quando a gente decide colocar o Senhor como prioridade. Mardoqueu colocou o Senhor como centro, como prioridade da vida dele. E ele não dividiu essa honra com ninguém, com homem algum. E, e o Senhor, ele se lembrou de Mardoqueu. O Senhor se lembrou, ele talvez Mardoqueu achou que, isso que eu fiz não vai lhe dar em nada, foi esquecido. Mas no tempo oportuno, o Senhor fez justiça por Mardoqueu e com honra. Então, a gente aprende aqui que vale a pena confiar e descansar e honrar o nosso Senhor. Há bênçãos, não só nessa terra, sabe? Mas há galardão preparado pra gente. E, e outro ponto que a gente aprende é que o nosso Deus, ele nunca chega atrasado. Nosso Deus, ele é um Deus que só chega na hora exata. Ele não se atar, ele não se, não, pera. Ele não tarda, ele não tarda, ele não falha. Sempre chega na hora exata. Gente, nosso Deus, ele é extraordinário. E eu vou meditar mais nessa palavra sobre o tempo do Senhor. O como que ele só chega na hora exata. Gente, agora eu estou maravilhada com essa história, porque é muito engraçado ver como que a mãe ele preparou tudo achando que ele era era superior a Mardoqueu, como que ele achou que iria se sobressair sobre Mardoqueu. E e depois o Senhor ele vira completamente o jogo, o Senhor muda completamente a história, gente, de uma hora para outra. O nosso Deus ele é capaz de fazer num instante, sabe? Mudar completamente o curso da história, mudar completamente o roteiro. O nosso Deus ele aqui a gente vê que nosso Deus ele pega o que tá lá em cima, coloca lá embaixo, e o que tá lá embaixo coloca lá em cima. E o Senhor, ele faz assim. E até pra gente compreender que no lugar que a gente tá, muitas vezes a gente vai subir, ou muitas vezes a gente vai descer, muitas vezes a gente vai descer, muitas vezes a gente vai subir. É esse o ciclo da nossa vida, mas que a gente possa sempre estar com o coração, estar sendo fiel ao Senhor, que o nosso coração ele venha a ser sempre fiel, independente do lugar, independente de como a gente esteja. Mardoqueu ele estava na porta, mas o coração dele estava fiel ao Senhor. Mardoqueu ele foi honrado depois, mas ele continuou fiel ao Senhor. E que a gente possa ser assim durante a nossa vida.
E durante a nossa trajetória, com o coração fiel ao Senhor, independente se a gente sobe, se a gente desce. Amã não. Amã não era fiel. Amã, ele não tinha essa fidelidade. Amã, ele era egocêntrico. Amã, ele só queria estar no topo. E quando ele caiu ali, ele viu até a família dele e falou: Olha, visto que Mardoqueu, diante de quem você começa a cair, começou a, diante de você, diante de quem você começou a cair. É de origem você não terá condições de enfrentá-lo. Até a própria família dele fala assim: olha, cara, desiste, porque você não vai ter condições de enfrentar ele, não. Você começou a cair. Então, isso é, deixou a mãe pirado. Deixou a mãe completamente fora de si. Porque ele viu que para ele era só em cima, em cima, em cima, em cima. E quando ele caiu, meu amigo, foi difícil para ele. E depois a gente vai ver mais essa história. E, gente, é isso. Que a gente possa meditar na palavra do Senhor e descansar nela. Que o nosso Deus, ele é justiça. Que o nosso Deus, ele nunca chega na hora errada. Ele sempre chega na hora exata. E que devemos manter o nosso coração fiel ao Senhor. Outro ponto, devemos ser sábios e prudentes, saber analisar o contexto, saber analisar qual que é o momento certo da gente falar, qual que é o momento certo da gente ficar calado, qual que é o momento da gente se posicionar. E que nesses momentos em que a gente estiver passando por uma crise, por um momento desafiador, devemos sempre pedir para que o Senhor nos prepare, para que o Senhor nos conduza diante dessa situação. E então, gente, é isso. Que a gente possa meditar mais e mais nessa história. Tem muito que nos ensinar. E, cara, que história maravilhosa. Muito boa, gente, muito boa. E é isso. Vamos para a leitura do próximo capítulo, capítulo 7. Depois vou gravar novamente o vídeo. E já agradeço por sua participação aqui, pela leitura. Um beijo pra você e aguardo você no próximo vídeo. Tchau!